Olá a todos e todas, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam bem e com saúde, isso é muito importante nesse nosso momento atual. É uma satisfação estar com vocês nessa manhã. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações do Elsevier, trabalho com as soluções multidisciplinares Science Direct, Scopus e Mendeley. Antes da gente começar, eu queria comentar algumas coisas com vocês. O primeiro comentário é a respeito de uma pergunta que o Marcos está me fazendo aqui pelo chat, a respeito do áudio dos participantes, e vou complementar também com a informação a respeito do vídeo. Quando vocês ingressam na minha sala de webinar aqui no Zoom para essa sessão, automaticamente e fica bloqueado tanto a câmera de vocês quanto os microfones. Desse modo, vocês não terão como habilitar a câmera de vocês e nem como habilitar o microfone. Isso a gente faz em sessões com uma grande quantidade de participantes para evitar, então, ruídos, alguma coisa desse tipo, tá? Então, não se preocupe em relação a isso, o áudio de vocês está desligado, a câmera também, fiquem despreocupados, tá? Só eu tenho, então, vamos dizer assim, esse direito de abertura de câmera e abertura de microfones, tá bom? Ligado a isso, eu queria comentar com vocês a respeito das perguntas. Vocês, claro que vão poder fazer as perguntas de vocês, na verdade devem fazer, não saiam daqui hoje com dúvidas, tá? Então, façam as perguntas sim, mas vou pedir a gentileza de vocês colocarem as perguntas num botão específico, tá? Vou pedir que vocês coloquem as perguntas de vocês num botão chamado Q e A. Então, dá uma olhadinha aí nessa interface sua do Zoom como participante, você vai encontrar um botão que se chama Q&A. Lá você pode depositar, então, a sua pergunta, de modo que ela vai ficar um pouco mais organizada para mim. Para minha visualização, fica muito melhor se você coloca a sua pergunta lá no Q&A, tá bom? Então, evitem colocar no chat. A interface do chat, para mim, apresentador, não é muito bacana, não, porque conforme você vai descendo no chat, o Zoom vai subindo muitas interações de uma vez só, então pode subir junto alguma pergunta que eu possa não ver, tá? Então, é sempre mais seguro que você coloque a sua pergunta no Q&A, tá bom? Bem, então, conversado sobre isso, ao longo da sessão eu vou estar relembrando para vocês a respeito das perguntas, tá? Para usuários que possam se conectar depois aqui dessa minha fala inicial, tudo bem? Quero deixar claro também para vocês desde o início que essa sessão está sendo gravada. Eu vou compartilhar com vocês o acesso à gravação. Na verdade, esse acesso vai ser feito à gravação por meio lá do canal do YouTube do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. Então, eu vou compartilhar a gravação com o CIB, então eles vão subir lá para vocês no canal do YouTube. Acredito que em alguns dias vocês vão poder revisitar, reassistir essa sessão lá, tá bom? Além disso, nós vamos oferecer para vocês certificados e vocês também vão ter acesso a esses materiais que eu vou mostrar para vocês, tá? Tanto essa apresentação inicial quanto um manual que eu vou deixar disponibilizado sobre o Mendeley Dataset, que é um pontozinho que a gente vai conversar dentro desse universo aqui em Scopus. Vai estar disponível para vocês porque vai ficar lá no repositório, tá? Que o CIB tem, da mesma maneira como foi feito lá para a sessão de Science Direct, certo? As informações a respeito de certificados vocês vão receber até o sábado, tá? Por meio de um e-mail de acompanhamento que eu vou cadastrar no Zoom, que vai ser enviado somente para os participantes dessa sessão. Então, quem se inscreveu e participou, com as orientações devidas para que vocês possam baixar esse certificado de vocês, tá bom? No finalzinho, eu repito mais uma vez essa informação, mas por hora, essas são as orientações iniciais que eu queria conversar com vocês. E estando tudo certo, se vocês estão vendo a minha tela, se vocês estão me escutando, a gente pode começar, tá, a conversar sobre os Scopus, certo? Vamos lá, então. Quando a gente fala sobre Scopus, a gente está fazendo menção a uma plataforma do tipo referencial.
Ou seja, quando eu fizer uma busca, recuperar esses resultados de documentos, uma busca em Scopus, vamos pensar então numa busca por documentos, eu vou recuperar para cada um desses documentos o que nós chamamos de informação referencial. Ou seja, o que é uma informação referencial? Quando os documentos eles são indexados em Scopus, são registradas informações importantes sobre esses documentos. Informações que nós chamamos de campos que nós indexamos. Vou te dar exemplo de alguns campos que nós indexamos. Título, resumo, palavras-chave, autores, instituições de afiliação dos autores, onde o documento foi publicado, em que volume, em que, então, ano, em que mês, se o documento é um artigo, se é um capítulo de livro, por exemplo. A gente consegue indexar para documentos a informação a respeito de detalhes de financiamento recebidos para aquela pesquisa. A gente tem, então, uma série de campos, esses que eu dei exemplo e alguns outros que são indexados. Então, em Scopus, eu consigo consultar a informação indexada, essa informação referencial desses documentos, e consigo também ter a informação a respeito de métricas. Por isso que a gente fala que Scopus é uma plataforma que traz para a gente a informação de citações e resumos de conteúdo de literatura acadêmica. No caso de Scopus, a gente vai ter unicamente indexado na plataforma conteúdos curados, ou seja, conteúdos revisados por pares. Tudo bem? Quero comentar um pouquinho com vocês a respeito da quantidade de conteúdo que a gente tem hoje em Scopus. Hoje em Scopus, nós atingimos 80 milhões de registros referenciais de documentos indexados. De uma maneira geral, Scopus indexa uma grande variedade de tipos de documentos, artigos, revisões, capítulos de livros, editorial, nota, enfim, uma grande variedade de tipos de documentos. Mas para ficar fácil para você guardar, você pode pensar da seguinte maneira. Scopus vai estar indexando conteúdos publicados em revistas, conteúdos publicados em livros e conteúdos que foram apresentados em conferências e posteriormente publicados aí em títulos, tá? Esses 80 milhões de registros referenciais de documentos, eles são provenientes de mais de 5 mil editoras. Então, em Scopus, eu não vou ter somente conteúdo publicado pela Elsevier. Eu vou ter conteúdo indexado que foi publicado por outras editoras, como, por exemplo, a Wiley, a Emerald, a Springer Nature, tá bom? Dei exemplos aqui de outras editoras com as quais, por exemplo, eu sei que a CAPES assina conteúdo em texto completo e vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá? Se a gente for pensar de uma forma simples, o que a gente consegue entender? Que todo documento ele vai ser escrito por pelo menos um autor e esse autor, então, ele vai estar vinculado a pelo menos uma instituição. Desse modo, a gente também consegue reunir informações a respeito de autores e a respeito de instituições. Essas informações, elas ficam reunidas no que nós chamamos de perfis. Logo, eu consigo consultar perfis de autores e perfis de instituições. Hoje nós temos em Scopus 16 milhões de perfis de autores e aproximadamente aí 70 mil perfis institucionais. Então, desde esse momento, você já consegue determinar que nós conseguimos em Scopus fazer a busca por documentos, a busca por perfis de autores e a busca por perfis institucionais. Muito possivelmente, nesse momento, você deve estar se perguntando, mas para que eu utilizaria Scopus, por exemplo? Scopus é uma plataforma essencial, uma peça-chave no teu processo de revisão de literatura, revisão bibliográfica. Bem, por que eu consigo utilizar Scopus dentro desse processo de revisão? Porque Scopus é uma plataforma que indexa uma grande quantidade de conteúdo. Por esse motivo, a gente tem, então, em mãos uma amostra representativa para que nós possamos fazer uma inferência na produção científica existente acerca de um tema a nível mundial.
Dessa maneira, eu consigo, então, com o Scopus, entender a produção existente acerca de uma temática e consigo também encontrar aí o estado da arte de publicação dentro de uma temática especificamente dentro de uma área, tá bom? A gente tem o trabalho com o Scopus sendo operacionalizado de uma forma bem fácil. Eu gosto particularmente de entender o trabalho com o Scopus pela ótica de um processo. Diante disso, eu queria compartilhar um pouquinho essa minha visão, que o fluxo de trabalho com os Scopus, para mim, é um processo, e é um processo composto por 3 atividades. Temos as atividades de buscar, descobrir e analisar. Por que eu consigo fazer análises nas minhas buscas em Scopus, Aline? Porque Scopus conta com ferramentas de apoio à bibliometria, permitindo então que eu faça uma análise em cima das minhas buscas por documentos, permitindo que eu faça uma análise em cima de um perfil de um autor, para eu entender a produção daquele autor, para que eu possa entender também a produtividade do trabalho desse autor, e a gente consegue ainda fazer a avaliação de títulos. Eu consigo fazer a avaliação de reputação de um título, considerando então individualmente cada título, ou eu posso também reunir títulos em grupinhos de até 10 títulos e estabelecer comparações entre esses títulos. Essa parte de comparação de títulos é muito interessante porque pode apoiar muitíssimo vocês naquele procedimento de escolher qual o melhor título para publicar o seu trabalho, tá? Claro que você vai considerar aí várias questões, várias variáveis, mas na parte que você necessitar fazer o levantamento de informações analíticas, de reputação, sobre esses títulos, você pode recorrer a Scopus, o Scopus vai te ajudar a fazer essa comparação de títulos, tá bom? Bem, falando de Scopus, a gente não consegue não mencionar métricas. Em Scopus, nós vamos encontrar métricas de vários níveis, que nós chamamos. Temos métricas a nível de documento, temos métricas a nível de autor, nós temos métricas a nível de títulos, tá? Por toda parte em Scopus, você sempre vai encontrar métricas. Queria conversar com vocês, nesse momento, nessa parte inicial, a respeito das métricas que nós temos nessa parte de avaliação de títulos. Em Scopus, nós temos 3 métricas que utilizamos aí. São elas: Sitescore, Simago Journal Rank e SNP. Vou comentar um pouquinho com vocês a respeito dessas métricas agora, tá? A primeira delas, então, é Sitescore. Sitescore é a métrica oficial de Scopus para fazer a avaliação de reputação de um título. A gente, então, vai considerar como que é o cálculo de Sitescore para um título. Para isso, antes de tudo, eu tenho que imaginar uma fração, assim como vocês estão vendo no meu material. E se eu, por exemplo, quero calcular o Sitescore de 2019, do título Planta Daninha, dessa revista, o que eu vou fazer? Eu vou compilar o número de citações recebidas entre 2016 e 2019 pelos documentos da Planta Daninha e vou dividir pela quantidade de documentos publicados entre 2016 e 2019 aí na Planta Daninha. Depois que eu tiver, então, essas informações, eu vou alocá-las nessa fração que eu imaginei. Na parte superior, que nós chamamos de numerador, eu vou colocar, então, esse somatório obtido das citações recebidas entre 2016 e 2019, e no denominador, eu vou colocar esse somatório obtido do número de documentos publicados por esse título entre 2016 e 2019. Tendo os elementos, então, que formam essa fração, eu posso fazer essa divisão e, assim, o resultado dessa divisão vai trazer para mim o Sitescore de 2019 da revista Planta Daninha, tá? É importante que vocês saibam desde já que, para fins de cálculo de Sitescore, a gente vai estar levando em conta informações de citação e de documentos publicados para tipos específicos de documentos. São eles: artigos,
papéis de conferência, capítulos de livros e data papers. Então, lá no cálculo aí do CiteScore da planta daninha, eu não vou estar considerando uma citação que tenha sido recebida por um editorial, por exemplo. Eu não vou contar esse editorial como um documento publicado nessa revista, tá? Para fins de CiteScore, a gente não vai considerar as informações a respeito de outros documentos publicados nesse título que não seja um desses que vocês estão visualizando aqui nesse meu quadradinho com a linhazinha laranja, tá? Além disso, a gente também tem condição de verificar o CiteScore Tracker. O que é o CiteScore Tracker? É um acompanhamento que a gente pode fazer do CiteScore do ano atual. A métrica CiteScore de 2020 só fechará no ano que vem. Então, até o dia 31 de dezembro, às 23h59, a gente pode estar recebendo mais citações e mais documentos publicados pelos títulos que vão alterar esse CiteScore. Todavia, a gente consegue fazer no ano atual uma visualização de como está o comportamento, de como está o desenvolvimento da métrica mês a mês. Então, a gente vai mostrando para vocês como anda o acumulado, tá? Então, você pode saber como que vem se desenvolvendo o CiteScore no ano atual, considerando o acumulado, para cada um desses títulos indexados em Scopus, certo? Seguindo em frente, a gente tem uma segunda métrica que vocês vão conseguir consultar para um título. Essa métrica se chama SNP, então é a Source Normalized Impact for Paper. Então a gente vai ter o seguinte: o cálculo da SNP eu tentei resumir aqui de uma maneira bem fácil. A gente vai fazer o seguinte: a gente iria também imaginar uma fração, mas lá no numerador a gente vai estar considerando o impacto por publicação, por documento, tá? E vamos dividir pelo potencial de citação naquele campo de assunto, tá bom? Então a gente está medindo aí, basicamente, como eu coloquei, o impacto que é trazido em termos de citação de cada documento e vamos dividindo aí pelo potencial de citação atingido aí por títulos naquela área, tá bom? Bem, para mais informações a respeito da métrica SNP, nesse material que eu compartilhar, vocês vão conseguir clicar nesse linkzinho e aí então vocês vão ter condições de verificar um pouco mais de detalhes, tá bom? Temos também uma métrica chamada Simago Journal Rank. Essa métrica é uma métrica que mede prestígio, então ela entende que o prestígio da revista está relacionado com a reputação da revista, ou seja, quanto maior a reputação desse título, maior é a possibilidade de trazer, então, valor para a citação daqueles documentos naquele título. O que vai impactar diretamente aí no valor da citação? A área, a qualidade e a reputação desse título. Então, o que a gente tem? A gente tem cenários diferentes dependendo da área. Para títulos que publicam aí em área de saúde, em ciências da vida, de uma maneira geral, a gente de maneira bem clara, tem um alto impacto. A gente recebe muitas, então, citações. Esses documentos publicados nesses títulos geralmente recebem muitas citações. É característico, é próprio da área. Por esse motivo desse alto impacto, então, muitas citações o tempo todo, o valor de uma citação dessa, ele, então, é menor. Diferentemente, se a gente for considerar esse cenário para um título de artes e humanidades, geralmente é uma área onde a gente tem um baixo impacto, onde a gente tem um número de citações menor aí nos documentos. Então, uma citação recebida por um documento num título aí de artes e humanidades, ele tem um valor, vamos dizer assim, por ser mais raro, tá? Tentando explicar de uma forma simples, ele tem um valor mais alto. E isso vai fazer com que a gente tenha diferenciações, consiga diferenciar os títulos de acordo com a área.
tá bom? Para mais informações também a respeito do Simago Journal Rank, vocês vão ter esse linkzinho no meu material. Tem uma partezinha do Centro de Suporte de Scopus com toda a informação bastante detalhada sobre essa métrica, tá? Então, preciso que vocês entendam que em Scopus, para um título, a gente sempre vai encontrar as informações de Site Score, SNP e Simago Journal Rank, tá bom? Bem, só para deixar direitinho, finalizando esse material, quando vocês obtiverem ele, vocês vão encontrar no finalzinho dele os contatos das redes sociais da Elsevier, para que vocês possam estabelecer contato com a gente, tá? Nesses canais a gente está sempre comunicando novidades, a gente está sempre comunicando qualquer informação nova sobre as plataformas. Quando a gente faz também em webinários por iniciativa própria, a gente comunica a vocês. Vou dar um exemplo. Na sexta-feira nós vamos ter um webinar sobre introdução à publicação acadêmica, onde vai ser apresentado para vocês uma forma adequada de estruturar o artigo de vocês, vocês vão entender como é que funciona o processo de revisão por pares, vocês vão entender todo esse processo de publicação com dicas para adequação ao idioma, enfim. E tudo isso vai ser mostrado para vocês nessa sessão que a gente está fazendo em parceria com nenhuma instituição, foi feito por iniciativa própria nossa. Então, se vocês quiserem se registrar para essa sessão, por exemplo, vocês podem consultar aí nas nossas redes, principalmente aí no nosso Instagram, que lá vocês vão encontrar o linkzinho para se inscrever nessa sessão, tá bom? E outras também que a gente está promovendo, tudo bem? Maravilha. No final do meu material também, vocês vão encontrar os meus contatos de e-mail, para que vocês possam estabelecer contato comigo, caso queiram fazer alguma pergunta posterior, ou caso vocês tenham algum problema. Aline, estou com dificuldade para obter meu certificado. Não fica com dificuldade, me manda um e-mail que eu te apoio nessa questão, tá bom? No final da minha sessão, depois que eu me despedir, eu vou deixar um pouquinho novamente exposto essa parte do meu material para que vocês possam tomar nota desses meus contatos se vocês desejarem, tá bom? Conversado sobre isso, vamos lá então para o meu navegador. Deixei separado aqui algumas páginas interessantes, tá? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre... deixando à vista para vocês aqui a interface de Scopus. E enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui no QIA, para a gente ver aqui algumas interações e perguntas que foram feitas para mim, tá? Marcos, beleza. Então, ficou certinho aí a dúvida a respeito de microfone e câmera, né? Então tá desligado para todo mundo, não precisa se preocupar em relação a isso. Diego me pergunta, qual o formato da string de pesquisa para colocar nos Scopus? A gente vai comentar um pouquinho sobre busca avançada, tá? Vou fazer uma busca avançada com vocês. Todavia, eu não vou focar nessa sessão em busca avançada, esse não é o nosso propósito hoje. Já adianto que eu estou preparando uma sessão sobre busca avançada, enfocando quais são os operadores, quais são os caracteres, dando alguns exemplos para vocês verificarem todo esse potencial da busca avançada. Não vou ensinar ninguém a fazer revisão de literatura, revisão bibliográfica, não, tá? O que eu vou ensinar é operacionalizar como escrever as estratégias avançadas em Scopus. Vai ser uma sessão separada, onde eu não vou ensinar... aqui você vem em Scopus para ver o perfil de autor. Não, eu vou enfocar só nisso. Hoje é uma sessão, então, para vocês terem uma visão, uma sessão completa, para vocês terem uma visão sobre Scopus, mas vou demonstrar um pouquinho esse procedimento a respeito da busca avançada em Scopus, tá? Diego também me pergunta, Aline, sobre certificado de participação, como vai ser? Será automaticamente enviado por e-mail? Você vai receber até sábado, Diego, um e-mail com informações para que você baixe o certificado. Nesse e-mail vai constar um link, um código, você vai clicar nesse link, vai informar esse código, e aí você vai conseguir acessar e baixar o seu certificado, tá?
A Milton está perguntando. Cadastrei um e-mail diferente do meu e-mail da conta do Zoom na inscrição. Tem algum problema? A identificação se dará como? Se você se cadastrou por um e-mail e entrou por um link via outro e-mail, ou acontece muito do usuário se cadastrar na sessão e entrar no link de um outro amigo, a sessão vai constar que você não participou, tá? Então faz o seguinte, Hamilton, terminou a sessão, me manda um e-mail certinho, tá? Para eu me lembrar disso. Ou você pode me mandar no sábado um e-mail, Aline, olha, eu participei da sessão, me manda os dados para que eu possa acessar o meu certificado, porque automaticamente no envio do e-mail de acompanhamento, se o Zoom não te reconheceu como participante, você não vai receber esse e-mail, vai ficar sem esses dados, você vai ter que entrar em contato comigo para que eu possa te passar, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Marcos me pergunta: estou procurando uma revista para publicar um trabalho sobre Covid e febre. Como faço para achar a melhor revista para publicá-lo? Qual a orientação de escopos para autores? Então, Marcos, é o seguinte. Antes de tudo, tá? Esse é um procedimento bem maior. Não engloba só revisitar a informação analítica dos títulos. Antes de tudo, você tem que verificar aí quais são os títulos publicados por diferentes editores que vão estar atendendo aí o seu escopo de publicação, ou seja, você tem interesse de publicar numa temática, quais são as revistas que têm esse mesmo interesse de publicação. Eu recomendo que antes de trabalhar com escopos, você use a ferramenta de busca por títulos dos editores. A Elsevier tem uma ferramenta chamada Journal Finder, tá? É só você clicar, é só você digitar aí no navegador journalfinder.elsevier.com. Eu vou copiar aqui no chat, tá? E aí, aqui eu consigo colocar informações sobre o meu trabalho. Então, eu coloco o título, resumo, palavras-chave, em que campo está adequado. Eu consigo aqui, inclusive, refinar um pouquinho, colocando critérios de qual modelo de publicação que eu estou buscando, critérios de métricas de reputação de títulos e quanto tempo eu estou disposta a esperar para uma primeira decisão de aceitação ou não, e quanto tempo eu estou disposto para esperar até o fim total do processo de publicação. Tá? Os outros editores, eles têm ferramentas assim bem parecidas. Então, a ideia é que você coloque as informações sobre o seu trabalho e o Journal Finder vai buscar títulos que se adequam com esse seu trabalho, com base nas informações que você vai estar informando aqui. Então, o que você poderia fazer? Depois de colocar essas informações, aqui a gente tem até uns exemplos, tá, embaixo, são exemplos assim bem aleatórios, mas eu vou só clicar para você ver como é que funciona mais ou menos. Depois de dar esses dados todos, que você vai preencher realmente com as informações do seu trabalho, você pode buscar os títulos e ele vai te dar uma série de títulos que vão estar adequados com o seu trabalho. Claro, quando eu tiver a colocação de informações reais, a precisão vai ser muito mais direcionada. E aqui você consegue ver, ó, qual é a adequação do texto que eu informei ali no meu resumo, do que eu estou enfocando com esse título. E aí você consegue já ver algumas informações sobre esses títulos. Indico que depois de fazer uma avaliação primária aqui, você vá à página dessa revista, por exemplo, veja as condições, porque às vezes a revista é fantástica, fabulosa, mas ela, por exemplo, publica somente em modelo de acesso aberto. Você quer publicar em modelo de assinatura, por exemplo, em subscription. Então, teoricamente, se não está adequado a um critério seu, você já vai descartando. Então, você tem que dar uma olhada na página da revista, verificar quais são os critérios direitinho, e aí você vai colocando uma listinha, tá? Da Elsevier são esses títulos que são interessantes, da editora X são esses títulos, da editora Y são esses títulos, e aí,
depois de toda essa avaliação, se você quiser ter um embasamento, uma visão mais analítica, aí você vem em Scopus, você pode vir aqui na guia de sources, que são as fontes que Scopus indexa, e aí você pode buscar esses títulos aqui, de modo a fazer a comparação, tá? Então, por exemplo, achei bacana um título, o nome dele lá, sei lá, é Applied Energy. Então, eu posso vir aqui, buscar o meu título. Eu vou fazer isso com mais calma com vocês, tá? Mas aí eu encontro um título. E encontrando esse título, eu vou ter informações mais detalhadas sobre ele, tá? O que vai me permitir fazer também o processo de comparação. Lembrando que eu só vou ter as informações detalhadas de títulos e poder fazer o processo de comparação quando os títulos estão indexados em Scopus, tá? Então, se eu tenho um título da editora Y, que eu vi nessa listagem aí que me interessa, mas ele não é indexado por Scopus, eu não vou encontrar ele para fazer a comparação aqui, tá? Então, aqui, vamos supor que eu encontrei aqui o título que eu queria, Applied Energy, eu posso vir aqui no canto superior direito e pedir para fazer essa comparação de títulos. E aí eu encontro outros títulos. Claro que eu vou fazer aqui a busca por títulos que tenham a mesma palavra no nome, Energy. Você faria, claro, uma coisa com maior acurácia, colocando, então, o nome dos outros títulos que você recuperou lá naquela tabela, que a gente está considerando que você montou. E aí, conforme você for marcando os títulos, você vê as informações aqui entrando nas tabelas e aí você consegue fazer a comparação desses títulos, tá? Mas não é somente isso. Eu recomendo que você venha no nosso canal do YouTube, tá? A gente tem um canal aqui, você pode botar Elsevier Las, você vai encontrar facinho. E aqui a gente tem um videozinho de uma sessão que a Thaís, minha colega, ela fez, ficou gravado aqui, e aqui você vai conseguir a informação de como escolher o melhor título para publicar o seu trabalho, tá? Então, aqui, ó. Como encontrar o melhor periódico para publicar o seu trabalho, com dicas da Thaís. Ela vai estar falando um pouquinho desse procedimento entre o Journal Finder, entre Scopus, com uma série de dicas. Já, como eu estou aqui, vou copiar o link lá no chat para que você possa salvar aí nos favoritos e depois você consiga assistir, tá? Acho que vai ter informações bem mais específicas que vão te apoiar nesse seu interesse a respeito de encontrar um título, tá bom? Bem, vamos ver aqui uma outra pergunta, tá? Guilherme me pergunta, é válido usar Scopus para revisar a relevância de livros e artigos já pré-definidos como bibliografia? Então, quando você vem aqui fazer a sua busca em Scopus, recupera esses resultados e faz análise, você consegue ver, então, informações a respeito de quem é o autor que mais publica trabalho sobre aquela temática. Então, se esse autor ele é expoente nessa temática, muito possivelmente, né, eu vou ter que fazer menção aos trabalhos dele. Você consegue ver quais são os títulos que mais publicam trabalhos. Eu acho que isso se encaixa, de repente, melhor na sua pergunta, sobre aquela temática, que muito possivelmente eu vou ter que fazer menção a trabalhos que foram ali publicados naqueles títulos, tá? Porque eles têm, provavelmente, um enfoque, um escopo direcionado para aquela minha temática, tá bom? Mas tem que ter cuidado porque nem sempre todos os capítulos de livros, os artigos que você já tenha pré-definido como bibliografia, eles foram publicados em títulos indexados por Scopus. A gente tem que sempre ter esse norte. Nunca esquecer que a gente não está falando de uma plataforma que indexa tudo a nível mundial. Nenhuma plataforma do mercado faz isso. Tá? O que a gente tem é uma plataforma que indexa sim uma grande quantidade de conteúdo e pode ser que um desses documentos publicados aí, tenham sido publicados num título indexado por Scopus e eu vou conseguir recuperar a informação,
tá bom? Guilherme me pergunta, já tem uma linha de livros que seriam a base de pesquisa, mas nunca procurei um sistema desse. Então, você poderia encontrar esses títulos, tá? Se for séries de livros, você também vai encontrar aqui nessa mesma guia que eu estava mostrando anteriormente, chamada Sources. Aqui você vai encontrar todos esses tipos de títulos que publicam de forma serial, que a gente chama. Então, a gente tem revistas, séries de livros, conferências, publicações em conferências e trade publications, que a gente chama de publicações aí do mercado, de uma maneira mais básica para se referir. E aqui você pode encontrar um título, tá? Tanto por área, quanto pelo nome, pelo editor ou pelo ISSN, tá bom? Marcos me fala, Aline, vou guardar então os links do seu material para começar a procurar. Sim, vê essas informações do meu material, vai ter bastante coisa que vai ser complementado aqui para você, junto com a informação que eu vou passar aqui na sessão, tá? Marcos me pergunta, eu usei o Journal Finder, depois que aparecem as revistas pelo Journal Finder, tem como ele ordenar pelas subcategorias dos filtros? Aí não, aí você vai bem além da capacidade do Journal Finder. O que você teria que fazer é colocar, então, essas informações, reunir as informações dos títulos, e aí você busca na página das revistas, não é? Quais são os enfoques específicos dessas subcategorias dela, tá bom? Romilda me fala que colocou os links onde disponibilizarão o webinário, o repositório certinho, o canal do YouTube. Obrigada, viu, Romilda, pelo esse apoio de sempre. Marcos me pergunta, no Journal Finder ele mostra o tempo que cada revista leva para dar resposta, mas é fiel mesmo esse tempo? Pode levar mais que o dobro do que está aparecendo ou é algo que é controlado pelos Scopus via sistema? Então, a gente não pode misturar. Scopus é uma coisa, Science Direct é outra, e o processo de publicação nos títulos da Elsevier estão relacionados a Science Direct. Quando você publica uma revista da Elsevier, você está falando de publicação de um trabalho, seja por via online, primeiramente, ou por via efetiva, publicação, um título já definido lá, o volume, etc., em Science Direct. Scopus é uma outra coisa. A gente não tem o trabalho publicado, vamos dizer assim, Scopus. O que acontece é que o trabalho é publicado em um título, e aí se for publicado em um título de Elsevier, e esse título for coberto em Scopus, eu vou ter o meu documento indexado em Scopus. Aqui em Scopus a gente só trata de indexação de títulos, tá? De títulos que publicam de forma serial, tudo bem? A respeito, se qualquer dúvida que você tiver com o tempo de publicação, conversa com o time editorial da revista. Lá na página da revista você vai ter informação desse corpo editorial, porque não existe um time de Elsevier para publicação de artigos, não existem pessoas no escritório sentadas tratando disso. Essa publicação é feita com cada linha de cada uma das revistas, por exemplo. Tá? Então, toda essa questão é resolvida e é tratada com o corpo editorial. Então, para qualquer dúvida a respeito disso, você pode entrar em contato com o corpo editorial, que eles vão te apoiar, tá bom? Osmar me pergunta, preciso de uma revisão de literatura específica para escrever minha dissertação. Estão tendo dificuldades, pois não há muitos trabalhos na perspectiva que busco. O que você me sugere? Sugiro que você varra aí as plataformas disponíveis de indexação no mercado, tá? Considere principalmente Scopus. Scopus é a plataforma líder em indexação de conteúdo. É possível que você não encontre muitos trabalhos. Hoje uma usuária me mandou um e-mail me pedindo para fazer uma busca por uma temática específica, eu encontrei um único trabalho. Isso me mostra que é uma área em ascendência. Tem muita coisa, né, para se pesquisar e para se encontrar nessa temática. Isso pode acontecer, tá? Mas quanto mais você varre diferentes plataformas, maior chance de você ir, de fato, catando trabalhos aqui, aqui e ali. Lembrando em conta que, mais uma vez, Scopus não indexa tudo que é produzido a nível mundial. Então, você tem que fazer uma varredura aí em diferentes plataformas, tá bom?
tem a orientação também a respeito se você seria atendido por uma plataforma específica, por exemplo. Existem plataformas, Deus Via, que fazem parte, inclusive, do conteúdo assinado via CAPES, que são específicas para engenharia, são específicas para a área de biomédicas, tá? Então, se você estiver encaixado em uma dessas áreas, você pode varrer essas outras plataformas mais específicas também, tá bom? Marcos me pergunta, no Journal Finder ele exige que coloque o abstract. Tem alguma maneira de fazer a pesquisa apenas com as palavras-chave para procurar as revistas que publiquem um determinado tema? Ele vai te definir que é necessário colocar o título e o resumo. Em cima desse resumo que é feito aquela adequação de texto a cada um dos títulos. Então, eu nunca testei tentar fazer sem colocar o resumo, mas eu acho que é possível que ele não permita, tá? Colocar uma informação e não a outra, porque é em cima de toda aquela informação, principalmente em cima do resumo, que é feita a adequação de o texto do meu trabalho, né? O enfoque do meu trabalho está em cima de interesse de publicação de uma revista, por exemplo. Tá bom, Marcos? Bem, vamos conversar um pouquinho a respeito do acesso a Scopus, tá? O acesso a Scopus, ele vai ser dado de duas formas. Primeira forma, quando você estiver nas dependências da UFPR. Então, quando você estiver na UFPR, utilizando a rede ou um computador da instituição, você pode ir diretamente ao navegador e digitar www.scopus.com, tá? Bem, isso é possível porque a faixa de IP institucional está cadastrada junto à CAPES e junto ao Zevia. Então, quando você tenta fazer o acesso por meio de um IP de uma dessas faixas, você é reconhecido porque já está naquele IP conhecido já do nosso sistema, e aí o acesso é liberado. Caso você esteja em casa, você vai precisar utilizar um modelo de acesso remoto. O acesso remoto, ele pode ser desmembrado em duas partes. Não necessariamente todas as instituições, elas podem ter os dois tipos de acesso remoto que eu vou comentar agora. Mas existem instituições que têm essas duas possibilidades. Nós temos um acesso remoto que pode ser fornecido pela própria instituição, por VPN ou por proxy, tá? Então, se você tem essa possibilidade que é fornecida pela sua instituição, basta que você faça o cadastro dessa VPN, essa configuração dessa VPN ou desse proxy, e aí, então, depois dessa configuração efetiva, você pode ir ao navegador também digitar www.scopus.com, que você vai estar autenticado por essa VPN ou por esse proxy, tá? No caso, a gente tem um segundo modelo de acesso remoto, que geralmente é mais comum, que é o acesso remoto fornecido pela própria CAPES, que tem o nome de Acesso CAF, tá? E aí é vinculado ao portal de periódicos da CAPES. Eu fiz aqui uma busca, e por isso que no início vocês encontraram aqui a página do Sistema de Bibliotecas da UFPR, e verifiquei que aqui vocês têm um montão de informações. Eu espero que vocês conheçam essa página. De qualquer forma, se a gente for baixando aqui, vocês vão encontrar nesse lado direito uma opção chamada Tutoriais Gerais, tá? Aqui bem do ladinho aqui direito. Eu vou clicar em Tutoriais Gerais e vou te mostrar que aqui vocês vão encontrar uma lista de tutoriais, tá? Inclusive a forma de acessar a rede UFPR, fora da instituição, estando de casa, que é a configuração de uma proxy. Eu entrei aqui anteriormente e vi que era uma configuração de uma proxy, tá? E aí você vai ter condição de habilitar esse acesso remoto. Aqui tem todos os tutoriais que vocês vão precisar. Aline, mas então eu quero fazer o acesso remoto via CAF. Tá bom. Você vai ter aqui também a possibilidade de saber como acessar o portal de periódicos da CAPES da casa de vocês, tá? Aqui tá direitinho a informação também com a configuração do proxy e tem a forma de fazer também pelo CAF, tá bom? Então, todos os tutoriais aqui estão bem direitinhos para que vocês consigam ter essas informações e fazer o efetivo acesso de vocês. Vou compartilhar lá no chat esse linkzinho que eu achei muito interessante e
gostaria que vocês guardassem aqui, tá? A Romilda também compartilhou aqui com vocês, mas ela compartilhou isso só para mim. Deixa eu recompartilhar aqui o que ela postou. O link do acesso CAF para a comunidade UFPR, tá? Então tem todas as informações que vocês vão precisar. Certinho? Fazendo, então, um desses modelos de acesso que eu comentei, seguindo essas orientações que eu já mostrei para vocês onde vocês vão encontrar, a gente chega aqui em Scopus para começar o nosso trabalho, tá bom? Eu vou dar agora, antes da gente começar, já que a gente já está em 45 minutos juntos, eu vou dar 2 minutinhos para a gente fazer uma pausa, tá? Para você ir no banheiro, para você beber uma água, já que a sessão leva um pouco mais de 1 hora. E aí, depois desses 2 minutinhos, a gente volta e faz todo esse processo até o final com os copos. Tá bom assim, pessoal? Então, vou dar esse breakzinho para vocês. Não saiam não da sala de webinar, tá? Continuem conectados e a gente já volta. Tudo bem? Tô por aqui, tá bom? Prontinho, tá? Vamos lá, então, recomeçar. Feito esse processo para chegar em Scopus, a gente vai encontrar mais uma vez essa interface da plataforma, tá? E isso vai mostrar que você está aqui direitinho, autenticado na plataforma, tá? Unicamente usuários autenticados que vão conseguir fazer a verificação dessa interface, tudo bem? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um processo de busca. A gente pode fazer uma busca por documentos, pode fazer uma busca por o perfil de um autor, e a gente pode fazer também uma busca por perfil institucional, não tem problema. Aqui eu quero fazer com vocês uma busca avançada, vai ser uma busca avançada bem básica, a ideia é só mostrar para vocês nesse momento como que funciona, qual é a lógica por trás dessa busca avançada, tá? Eu quero buscar por documentos que contenham no título, resumo e palavras-chave. Então, estou fazendo uma definição de em que campo eu quero fazer essa busca, tá? Quero que sejam encontrados nesses campos, título, resumo e palavras-chave, 2 termos que eu vou determinar aqui agora, que são os termos transporte e modelos matemáticos. Não quero encontrar documentos que estejam indexados aqui em Scopus relacionados a essa temática, tá bom? Para isso, eu preciso escrever a minha estratégia. Eu coloquei um critério, tipo, quais são os campos onde eu queria encontrar esses termos determinados que eu informei para vocês. Para isso, vou te mostrar que Scopus mesmo te ensina como fazer essa busca avançada. Quando a gente chega aqui na busca avançada, você vai encontrar no cantinho direito uma lista com operadores e abaixo uma lista com categorias. Essas categorias aqui abaixo, elas estão contendo campos que estão reunidos dentro delas. Então, tem uma categoria de conteúdo textual, eu tenho uma categoria de documento, e a gente vai colocando aqui, reunido nessas categorias, campos relacionados. Repare que ao lado, tanto dos campos quanto dos operadores, eu tenho um sinalzinho de mais. Para que ele serve? Ele serve para que eu insira esse operador ou eu insira esse campo na minha estratégia, tá? E aí a gente vai montar essa estratégia. Bem, eu disse que eu queria buscar esses termos que eu determinei no título, resumo e palavras-chave, certo? Então, eu tenho que procurar aqui nessas categorias onde nós temos presente o campo título, resumo e palavras-chave. Ele já está aqui bem acessível dentro dessa categoria de conteúdo textual, tá? Acaba ficando bastante intuitivo, mas você pode depois ir acessando os Scopus, abrindo aqui as categorias para verificar onde se encontram cada campo, tá? Aqui eu vou clicar ao lado do mais, do campo que eu desejo. Então, tá aqui, título, resumo e palavras-chave, eu clico no mais. E quando o campo é colocado na linha de escrita da estratégia, abaixo é informado para mim para que serve aquele campo e, principalmente, eu vou conseguir verificar um exemplo de utilização nele. Então, bastaria que eu inserisse aqui dentro dos parênteses os termos que eu desejo, tá? Bem, então vou digitar aqui, ó,
mathematical models. E tem um outro termo, para isso eu vou ter que colocar um operador booleano para demonstrar que tem que ser encontrados esses dois termos. Nesse caso, o operador que a gente quer é o AND. Nada me impede de digitar o AND em caixa alta, não tem problema. Mas eu poderia vir aqui também no canto direito, na parte de operadores, e clicar no mais ao lado do AND, tá? E seguiria aí escrevendo o outro termo. Tá bom? E aí a gente está pedindo para a plataforma encontrar esses documentos que tem no título resumo palavras-chave, os termos modelos matemáticos e transporte, tá? Claro que eu poderia colocar aqui mais critérios. Não vou fazer isso porque hoje não é meu objetivo conversar especificamente sobre a busca avançada. Mas já adianto que para colocar mais critérios, bastaria que você colocasse mais um operador booleano AND e seguisse aí escrevendo o resto dos seus critérios. Tá bom? Depois que você terminar a sua estratégia, o que você vai fazer? Você vai clicar em Search para rodar essa busca e você vai encontrar aqui 59.441 resultados de documentos que, no caso, satisfazem essa estratégia que a gente ofereceu, tá? O que a gente vai encontrar no centro? No centro eu vou encontrar os resultados de documentos encontrados, que fazem, então, adequação à minha estratégia. E do lado esquerdo eu vou ter a seção de refino, para que eu possa operar filtragem. Geralmente, quando a gente usa a busca avançada, a gente já coloca os critérios na própria estratégia para eliminar essa necessidade de fazer a filtragem, mas nada te impede que você possa fazer a filtragem, a colocação de critérios, utilizando essa seção de refino aqui contida no lado esquerdo, tá? Eu tenho várias categorias que eu posso utilizar para fazer essa filtragem, tá bom? Bem, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Queria mostrar que quando a gente faz uma busca por resultados, a gente também vai encontrar uma listagem de documentos secundários. Eu posso pedir para visualizar os documentos secundários. O que são documentos secundários? São documentos que nós encontramos na listagem de referências de trabalhos indexados em Scopus, mas que esses trabalhos, eles não são indexados. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, Development of the Mathematical Model, ele foi encontrado na lista de referências de um trabalho indexado para o Scopus, mas esse trabalho aqui, ó, esse que eu estou circulando o mouse em volta dele, ele não está indexado em Scopus. Então, a informação sobre ele não se perde, fica aqui contida na aba de documentos secundários, tá? É literatura também que está falando de modelos matemáticos e transporte, mas são documentos que, apesar de terem sido referenciados em trabalhos indexados em Scopus, eles não são indexados, tá bom? Por isso que a gente não consegue ver informação referencial deles, a gente não consegue ver informação de citações para esse documento, tá? A gente também consegue verificar a listagem de patentes recuperadas, então resultados de patentes que vão satisfazer essa nossa estratégia. Eu encontro aqui 15.584 resultados de patentes. Você consegue ver a listagem dessas patentes, elas vêm desses 5 escritórios de patentes onde foram, claro, registradas, tá bom? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês era a respeito, voltando aqui na parte de documentos, que quando eu recupero resultados de documentos, lá no cantinho direito, eu tenho uma opção chamada View Mainly Data, tá? O que a gente tem aqui? Foi recuperado aqui no Mainly Datasets, que é um repositório colaborativa, abastecido com dados da pesquisa, foram colocados ali voluntariamente por usuários, né, da rede Mendeley, e nós encontramos 898 dados da pesquisa que estão, então, dando check, que estão relacionados com essa estratégia que eu defini aqui em Scopus. Então, eu posso clicar em View Mendeley Data, e eu saio do Scopus, venho para o Mendeley Datasets e vou encontrar
esses 898 resultados de dados da pesquisa. Então, tabelas, slides, vídeos, enfim, e imagens que vão ter relação, que são dados da pesquisa, de trabalhos aí, onde a gente tinha alguma colocação, algum enfoque a respeito de transportes e modelos matemáticos. Esses dados da pesquisa, eles vêm coletados de várias fontes, tá? E aqui, nessa listagem, você vai ter condição de clicar em um desses resultados. Vamos ver aqui, por exemplo, esse primeiro. E você consegue acessar esse documento aqui, no caso, aqui não sei nem se era um documento, deixa eu voltar aqui. Vamos clicar aqui em Go to Source, vamos ver se era documento, se era tabela, eu não reparei muito não. Aqui até tiraram, não sei porquê, mas vamos ver aqui um outro. Aqui, quando você clica, você pode ir à fonte, e aí você sai do Mendeley Datasets, e você vai para a página onde aquele dado da pesquisa foi encontrado, onde foi feita menção a esse documento, com qual datasets aqui que foi abastecido por algum usuário se encontra aquele dado, ou se for um documento, pode até já fazer o download. E eu consigo aqui acessar um documento publicado aqui, na verdade um artigo que estava ali colocado no meio lá dos datasets, tá? Você vai poder encontrar. Como eu disse, documentos, tabelas, imagens, vídeos em alguns momentos, tá? E aí você consegue fazer essa recuperação de dados da pesquisa, tá? Que vem de diferentes locais. Basta que você, se você quiser fazer uma filtragem, você pode fazer, determinando que tipo de resultados você quer encontrar, e aí sim você vai conseguir acessar esses dados que podem apoiar vocês, dar algum respaldo de conhecimento em matemática, ou pode propriamente também munir vocês de... Tá, começou a tocar aqui o vídeo. Pode munir vocês aí dos dados que foram coletados, utilizados por aquele autor na construção do trabalho dele. Quem sabe você pode, inclusive, reaproveitar aqueles dados, tá bom? Então, a gente saiu lá do Mendeley Datasets e veio aqui para onde foi encontrado esse, no caso, vídeo, tá bom? E aí, sim, a gente tem uma interligação entre Scopus e o repositório lá de dados da pesquisa do Mendeley, tá? Então, eliminando que você tenha que ir diretamente no Mendeley, fazer o login, colocar lá qual é o seu critério, qual é a sua estratégia para recuperar os dados. Você já pode vir direto em Scopus, fazer uma busca, e em cima disso você vai recuperar também os dados da pesquisa que estão lá contidos, listados lá no Mendeley, tá bom? Bem, quero mostrar para vocês que abaixo de cada um desses documentos a gente vai encontrar um botão. Esse botão tem um nome estranho para mim, ele se chama OneKate. Na verdade, ele é um botão customizado, tá? Ele é customizado para que você possa chegar ao acervo, no caso da CAPES aqui, porque esse Scopus é contratado pela CAPES, para que possa varrer o acervo, então, da CAPES, de modo a verificar se vocês têm acesso àquele documento em texto completo, tá? Se o documento fizer parte do conteúdo assinado pela CAPES ou fizer parte de um conteúdo de acesso aberto, vocês vão conseguir chegar ao texto completo. Esse botão customizado que vai aparecer para vocês, ele vai estar com um nome diferente do que vocês estão visualizando aqui para mim, tá? Vai estar escrito Full Text, texto completo, ou pode estar escrito também CAPES BR. Tá bom? Então, você clicaria aqui nesse botão para que você para que você pudesse tentar ir ao texto completo. Eu posso até clicar nesse botão, mas como ele não está customizado, muito possivelmente ele não vai me levar a lugar nenhum. Já tentei outras vezes, tá? Repare que ele não vai me levar a lugar nenhum, vai me dar um erro daqui a pouco. E aí, o que vai acontecer? Para mostrar para vocês isso, eu vou clicar aqui na opção View at Publisher, tá? Que vai dar no mesmo lugar, mas eu sempre indico que vocês cliquem no Full Text ou no CAPES BR. E aí, quando eu pedir para ir ao texto completo, eu vou sair de Scopus e vou para a página do editor,
Então, repare que eu saí de Scopus e vim para a página aqui da Springer. Esse documento é publicado pela Springer. Aqui deve estar o texto completo, mas eu não tenho acesso ao texto completo, porque eu não tenho acesso ao conteúdo assinado pela CAPES junto à Springer, que é disponibilizado, tá? Mas, se esse documento fizer parte do que a CAPES assina junto à Springer, vocês vão conseguir acessar o texto completo desse documento, tá bom? Critérios, então, são ou o documento é de acesso aberto ou o documento faz parte de um conteúdo que é contratado pela CAPES com um de seus editores. Tudo bem? Aline, o que acontece quando eu clico no título de um documento? Eu vou acessar o que eu chamei no início de informação referencial. Para já aproveitar essa parte de mostrar informação referencial, a gente já comentar um pouquinho de métricas, eu vou pedir para ordenar esses resultados por um outro critério, para pegar um documento um pouquinho mais antigo, para ter uma informação de métricas já, de citações definidas, para a gente conversar um pouquinho sobre métricas, tá? Em suma, o que a gente tem? A gente vai encontrar aqui, então, esses resultados. Eu pedi para ordenar por relevância, por frequência de aparecimento desses termos buscados aqui nessas informações referenciais. E aqui eu vou buscar um documento, deixa eu ver aqui, que já tem uma quantidade bacana de citações. Tudo bem, pode ser aqui 29 citações, tá? Tá valendo. Tem esse documento aqui. Ah, não, mas ele é de 2003. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá bom, esse aqui é melhor. 2013, não é muito antigo, e tem 51 citações. Vou clicar, então, no título desse documento. E aí a gente vai acessar aqui os detalhes desse documento, onde você visualiza a informação referencial. Então, eu consigo ver onde o documento foi publicado, consigo ver que tipo de documento é esse, eu vejo se ele é de acesso aberto, sei quem são os autores, as instituições às quais os autores são afiliados, a gente consegue ver o resumo, você vê também aqui a informação a respeito de vocabulário controlado, tá? Todos os documentos aqui indexados em Scopus, eles são indexados em cima de vocabulário controlado. O próprio editor, quando manda, então, a informação do documento para indexação, já dá a sugestão de utilizar alguns descritores de vocabulários controlados para poder ser feita essa indexação. Isso é interessante porque permite com que vocês recuperem resultados cada vez mais relevantes em cima do termo controlado, do descritor. E aqui embaixo eu tenho informações de fomento, financiamento para esse trabalho e a listagem de referências, tá? Então, em Scopus, eu não tenho o texto completo. Isso precisa ficar claro para vocês, tá bom? Do lado direito, eu tenho a informação a respeito de métricas. Eu tenho a informação de que esse documento foi citado por 51 documentos, indexados igualmente em Scopus, e tenho uma visualização de comparação da performance desse documento com a média global de citações alcançadas por documentos similares. Então, quando eu comparo as citações recebidas por um documento com a média global de citações obtidas por documentos similares, eu tenho a composição de uma métrica que se chama Field Weighted Citation Impact, ou FWCI. O FWCI, então, vai fazer essa comparação que eu falei para vocês e como a gente vai interpretar esse FWCI. Se o FWCI for maior que 1, a gente já entende que esse documento que a gente está visualizando a informação, ele teve uma performance de citação superior à média global de documentos de citação para documentos similares. Então, um documento aí teve uma alta performance em termos de citação dentro dessa temática, dentro desse grupo aí de documentos que falam sobre essa temática, tá bom?
A gente também consegue ver a informação a respeito das métricas alternativas, as métricas Tlamex, que mostram para a gente uma outra visão em relação a esse documento, a respeito da interação dele nas redes sociais, na internet. Então, eu consigo ver se esse documento ele foi visualizado, resumo, quantas vezes foi visualizado, quantas vezes foram visualizados o texto completo desse documento, se o documento foi lido, se foi exportado ou salvo. Isso é bastante interessante, porque quanto mais pessoas têm contato com esse documento, sobe a possibilidade desse documento ser citado. Tá? Então, por isso que é sempre interessante a gente visualizar essa informação de interação desse documento em termos de visualização, de download, de leitores. Tá bom? Bem, então aqui nessa página de detalhes do documento, eu tenho a informação referencial e tenho a informação de métricas para esse documento. Caso eu queira comparar na verdade, fazer uma análise em cima, a melhor palavra no caso é análise, em cima de todos esses resultados de documentos que a gente encontrou, eu volto na página de resultados. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui encontrar uma opção chamada Analyze Search Results, analisar os resultados de busca. Eu vou clicar em Analyze Search Results, analisar então os resultados de busca, para a gente poder analisar esses 59.441 resultados de documentos. E eu posso analisar em cima de vários critérios, tá? De várias, enfim, categorias. Eu consigo fazer essa análise em cima do número de documentos indexados em Scopus ano, de acordo com o ano de publicação. Então, eu consigo ver qual é o documento mais antigo publicado, que consta como indexado em Scopus. Eu consigo ver se esse tema está em alta ou se está em baixa. Eu vejo que a alta de interesse de publicação sobre esse tema foi em 2005. De lá para cá veio caindo bastante, tá? Esse interesse de publicação em relação a essa temática, certo? Eu consigo ver aqui também o número de documentos por fonte, ou seja, se eu quero procurar trabalhos aí sobre transporte, modelos matemáticos, claro que eu estou considerando de uma forma bem ampla, poderia ser transporte, meio de transporte de verdade, poderia ser transporte dissoluto, a gente poderia amarrar, então, de acordo com a estratégia, você vai definindo, você pode determinar que quer encontrar esses resultados relacionados a uma área específica, tá? Eu fiz de uma maneira mais geral, mas essas informações, elas vão estar adequadas com o critério que você determinou na sua estratégia. De qualquer modo, para essa minha estratégia, eu consigo verificar que se eu quero trabalhos aí que falem de transporte, modelos matemáticos, eu não defini que tipo seria de transporte, eu encontro, então, na Journal of Membrane Science, provavelmente transporte aqui de soluto em relação aí meio celular, que seja. Eu vou encontrar na Chemical Engineering Science, eu vou encontrar em vários outros títulos, tá? A gente também consegue ver informação a respeito de autor, então quem é o autor que tem a maior quantidade de documentos indexados sobre essa temática. Então temos aqui Leighton, Anita, eu sei que é uma autora porque anteriormente eu já fiz essa estratégia, ela tem 68 documentos indexados no Scopus sobre essa temática. Então, muito possivelmente, se eu encontro um autor que tem muitos documentos indexados no Scopus sobre um tema, vai ser muito difícil eu correr do processo de ter que fazer menção aos trabalhos desse autor. Muito possivelmente é um autor aí expoente na temática, eu vou certamente fazer menção a algum trabalho dele, pelo menos, tá? A gente consegue ver também o gráfico de número de documentos por instituição. Eu consigo ver autores vinculados a que instituições, melhor dizendo, estão publicando trabalhos aí que foram indexados por Scopus nessa temática. Então, eu vejo, em 464 trabalhos, eu encontrei pelo menos um autor da Chinese Academy of Sciences, tá? A gente consegue ver outros gráficos igualmente interessantes a respeito do número de documentos por país, ou seja, eu consigo ver aqui que
Autores vinculados a instituições de que países estão publicando trabalhos sobre essa minha temática ligada à minha estratégia? Autores vinculados a instituições americanas, autores vinculados a instituições russas, italianas, holandesas e assim por diante, tá? A gente consegue ver também o número de documentos por tipo de documento. Então, se eu for buscar trabalhos sobre essa temática, o que Scopus vai me apontar? Eles vão ser mais artigos, vão ser mais capítulos de livros, o que eu vou mais encontrar em relação a tipos de documento? Vejo que eu vou encontrar acerca dessa temática mais artigos, tá? A gente também consegue ver um gráfico, esse gráfico é interessante e polêmico, do número de documentos por área. Eu vejo aqui que eu tenho documentos sobre transporte e sobre modelos matemáticos publicados em títulos de engenharia, em títulos de ciências dos materiais, em títulos de química, de ciências da Terra e planetária, em títulos de várias temáticas. Já imaginava isso, já que eu não determinei que tipo de transporte que era, e é muito comum também que um título publique em mais de uma temática, mais de uma área, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter uma revista que publique ao mesmo tempo em medicina, para oncologia, e vai publicar em bioquímica, genética e biologia molecular em relação à pesquisa de câncer, por exemplo, tá? Então, a gente pode ter títulos que publiquem em mais de uma área, fiquem atentos em relação a isso. Eu também consigo ver aqui o número de documentos por instituição de fomento, para determinar, então, quais são as instituições que mais vão dar fomento, financiamento para trabalho sobre essa temática. Então, vejo aqui que a European Commission financiou 432 trabalhos desses aqui que foram encontrados nesses nossos resultados. Tá bom? Então, aqui a gente tem essa parte mais densa de Scopus, relacionado à busca, recuperação, compreensão de detalhes do documento, respeito de métricas e análise desses resultados, tá bom? Eu quero agora mostrar para vocês o perfil da Universidade Federal do Paraná, a gente comentar um pouquinho sobre a produção publicada, então, por autores vinculados à instituição que foram indexadas em Scopus. Então, vou aqui voltar lá na página inicial Scopus, posso clicar tanto em Scopus, na logo da Elsevier, ou poderia clicar aqui no topo também na opção Search, tanto faz, aí é o que você determinar. E o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e clicar em Affiliations, e eu posso buscar o perfil da instituição. No caso aqui, eu teria que digitar Universidade Federal do Paraná. E aí a gente vai encontrar já aqui algumas, inclusive, sugestões. Eu clico, então, na sugestão correspondente ao perfil da instituição de vocês. E eu vou encontrar aqui o perfil da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, tem o nome mãe do perfil e as variações de nome. Então, autores afiliados ao UFPR, eles deram também esses outros formatos de nomes no momento de vincular a afiliação ao UFPR. E a gente encontra aqui, para o nome Universidade Federal do Paraná, e para uma dessas outras variações aqui embaixo, nós temos um total de 32.284 documentos indexados em Scopus, que vai conter pelo menos um autor afiliado ao FPR que declarou a filiação usando ou o nome mãe do perfil ou uma dessas variações. Aline, qual a diferença? Porque aqui está dizendo que documentos para toda a instituição são 32.343. O que explica essa diferença? Essa parte de documentos para toda instituição mostra a contagem total de trabalhos vinculados ao UFPR, seja porque foi vinculado diretamente ao nome da instituição ou uma das suas variações, ou porque foi publicado por um autor que declarou a filiação a uma entidade que faça parte da hierarquia da UFPR. Então, por exemplo,
Um autor que identifique que ele é afiliado ao hospital universitário da UFPR, ele pode declarar que ele é afiliado ao hospital universitário da UFPR, colocar o nome certinho lá. Mas o hospital pertence à universidade. Logo, essa produção tem que contar para a universidade. Tudo que é publicado, vinculado por alguma instituição, alguma entidade que faça parte da hierarquia da minha instituição, tem que contar para a minha instituição. Então, a gente soma tudo que foi publicado relacionado ao nome Universidade Federal do Paraná e suas variações, mais o que foi publicado por entidades que fazem parte da hierarquia. E aí, fazendo essa soma, a gente vai encontrar 32.343 documentos, tá? E temos 16.098 autores que se identificam afiliados à Universidade Federal do Paraná, tá bom? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a informação do número de documentos por área. Então, vou ver aqui que eu tenho 8.426 trabalhos que foram publicados em títulos que publicam em agricultura e ciências biológicas, tá? Lembrando que os títulos podem publicar em mais de uma área. Então, posso ter um trabalho que seja listado aqui em agricultura e ciências biológicas, que também vai estar listado em veterinária. Por quê, Aline? Porque esse trabalho foi publicado no título que publica também em veterinária. Então, o trabalho vai contar para as duas áreas, tá bom? É em relação às áreas de publicação do título. Aqui a gente consegue ver uma informação a respeito da hierarquia de afiliação. Todas as instituições federais, elas foram colocadas numa hierarquia, que então estão ligadas ao Ministério da Educação. É basicamente o seguinte, todas as instituições federais, elas são entidades que estão aqui abaixo da hierarquia do Ministério da Educação, que é o que a gente já conhece, tá? O mesmo aconteceria para vocês, Universidade Federal do Paraná, listando embaixo aqui todas as instituições que estão abaixo da hierarquia de vocês, tá? A ideia aqui é juntar e ver a produção por cada instituição que é entidade na hierarquia do Ministério da Educação. E toda a produção de todas essas instituições vai contar para a produção do Ministério da Educação. Repare que eu tenho 619.856 trabalhos, que é a soma total de toda a produção dessas instituições, contando uma por uma, tá? A gente também consegue ver a informação de colaboração aqui. Então, consigo ver com quais outras instituições vocês têm colaboração. Então, temos colaboração com a PUC Paraná, nós temos colaboração com a Federal de Santa Catarina, com a Unicamp. E repare que ao lado você tem o estabelecimento de informações de colaboração em relação à instituição, constando o número de documentos onde houve essa colaboração, a presença de pelo menos um autor vinculado a cada uma dessas instituições, tá? E eu consigo mostrar para vocês aqui qual é a quantidade de documentos publicados por esses autores afiliados à Universidade Federal do Paraná, ou onde tinha pelo menos um autor afiliado à Universidade Federal do Paraná de alguma maneira, que foram indexados em Scopus. Eles foram publicados em que títulos? 226 foram publicados na revista Floresta, a gente tinha aqui 208 publicados na Ciência Rural. Todos esses títulos que vocês estão vendo aqui, eles são títulos indexados em Scopus. Isso é muito interessante também para tirar de vocês a ideia de que Scopus só indexa títulos estrangeiros ou títulos que publicam em inglês. Isso não é verdade. Vocês têm uma série de títulos nacionais, tá? Que estão indexados em Scopus, em títulos que não são brasileiros, mas podem ser portugueses ou, enfim, de outros países que publiquem em português. Então, aqui a gente tem essa informação, é bem bacana para vocês verem, tá? A título de curiosidade, Scopus indexa títulos de mais de 40 países, tá? Perdão, de vários países em mais de 40 idiomas, tudo bem? Beleza. Aqui, o que a gente vai ter? No perfil, a gente também tem uma
informação do número de autores que se disseram vinculados, afiliados à Universidade Federal do Paraná. Quero mostrar para vocês um perfil de um autor. Nada me iria me impedir de que eu tivesse ido lá na parte de busca e aí selecionasse a opção autores, authors, fizesse a colocação aqui de um critério. Eu quero buscar por um autor que tem sobrenome, sei lá, Barbosa, que tenha primeiro nome Carlos, ou que tenha um nome aí Carlos. E aí a gente clica aqui em Search, poderia dar outros critérios se eu quisesse. Eu vou encontrar autores que estão de acordo com esse critério que eu determinei. E aí a gente pode, então, clicar no perfil e entraria no perfil do autor, sem problemas, tá? Mas eu quis mostrar e trabalhar com vocês um perfil de um autor afiliado à Universidade Federal do Paraná. E aí, diante disso, um caminho interessante é vindo aqui pelo perfil da instituição. Então, vou clicar nesses 16.098. Vocês vão reparar que eu vou ter uma listagem de perfis de autores, tá? E aqui, nesses perfis de autores, eu vou ter autores que se disseram afiliados ao UFPR. Ué, Aline, esse autor aqui, ele tá se dizendo afiliado a uma instituição lá na Holanda. Eu sei, mas se eu entrar no perfil dele, eu vou verificar que ele também é afiliado à Universidade Federal do Paraná. Eu vou aqui, ó, pedir para visualizar mais informações dele e vocês vão ver o seguinte. Parece que ele é afiliado a muitas instituições. Tá demorando aqui? Ele é afiliado a todas essas instituições atualmente, inclusive a Universidade Federal do Paraná, tá bom? Por isso que ele foi recuperado pelo perfil aí da Universidade Federal do Paraná. Então, se eu tivesse buscado a instituição de qualquer outra instituição dessa, da Peking University, eu iria também encontrar o perfil desse autor, tá? Mesmo que o nome seja aparecer o nome de uma instituição só, tá? É o autor que vai determinar isso. Mas eu iria, por meio de qualquer outra instituição dessa, encontrar o perfil desse autor, tá bom? Vamos voltar lá, então, naquela listagem. Deixa eu pegar aqui um outro autor. Um autor aqui brasileiro, então, que a gente consegue ver que ele é autor estrangeiro. Vamos pegar aqui o autor, a autora Thelma Laroca Scar. Espero que não esteja falando o nome dela errado. Eu vou clicar no perfil dela, tá? E a gente vai encontrar aqui aquela mesma listagem de perfil que vocês viram anteriormente. Eu vejo, então, que ela é afiliada à Universidade Federal do Paraná. De igual maneira, ela pode ser afiliada a outra instituição ou a outras instituições, tá? E aqui abaixo eu tenho a informação de publicação dela indexada em Scopus. Eu tenho 226 trabalhos dela que estão indexados em Scopus e esses trabalhos resultaram em 1.163 citações que vieram de 1.077 documentos. E o índice H dela é 17. Eu tenho aqui embaixo um detalhamento, então eu posso ver a listagem de cada um desses trabalhos aí, dessa autora que estão indexados em Scopus, e eu posso ver a informação a respeito dos trabalhos que citaram esses trabalhos dessa autora que estão indexados em Scopus, tá? Mas caso eu queira ver uma informação mais analítica, eu posso vir aqui abaixo desse gráfico, que está no centro, vamos dizer assim, da minha tela agora, e eu clico na opção Analyze Author Output, tá? Eu vou clicar em Analyze Author Output e eu vejo aqui a informação desse perfil dessa autora, de modo que eu possa analisar a produção dela e possa entender onde que ela publica os trabalhos dela, quais são, então, os tipos de trabalho que ela publica, e assim por diante. Eu vejo aqui que 17,7% dos trabalhos dessa autora foram publicados na Revista Brasileira de Reumatologia. A gente consegue ver que ela é da área de saúde. Eu consigo ver aqui que mais de 3/4, 80%, né, da produção dessa autora são artigos, então ela publica muitos artigos, nenhum livro
ou capítulo de livro publicado por ela, que esteja indexado em Scopus. A gente também consegue ver a produção dessa autora ano a ano. Então, consigo ver que o ano no qual ela teve mais documentos indexados em Scopus foi o ano de 2012. Foram 27 documentos indexados nesse ano, que foram publicados nesse mesmo ano. E consigo ver que ela publica trabalhos em títulos que publicam em medicina, que publicam em imunologia e microbiologia, em bioquímica, claramente da área de saúde, certo? Abaixo, nesse perfil, a gente tem informações interessantes, tá? Quais são as informações? Eu tenho uns cardzinhos aqui. Eu tenho o terceiro card, vou começar por ele, que mostra pra gente a informação de colaboração, de parceria de colaboração, de coautoria. Então, eu vou clicar aqui nesse card e ele se expande e vem para o topo da página. E eu consigo ver que essa autora Thelma, ela, então, tem parceria com a autora Sueli Coelho da Silva Carneiro, e elas foram aí autoras juntas em 15 documentos, tá? Então, nesses 15 documentos, pelo menos nós encontramos elas duas aí como autoras, tá bom? E aí você vê o estabelecimento de colaboração, de parceria com outros também autores. A gente consegue ver a distribuição de citação recebido pelos trabalhos dessa autora ano a ano. Então, por exemplo, consigo ver aqui que em 2017 foram 125 citações recebidas por esses trabalhos dessa autora. E, finalmente, consigo ver aqui a informação do índice H. O índice H é uma métrica que mede a produtividade do trabalho dessa autora, tá? Então, o que a gente tem? Ela tem índice H17. O que isso significa? Que ela tem 17 documentos que têm pelo menos 17 citações. Se eu consultar a tabelinha aqui, acessória do lado esquerdo, eu vou ver que, baixando, lá no 17º documento, tem uma tarja amarela. O que isso significa? Que desse documento aqui, desse 17º documento para cima, todos os documentos eles vão ter 17 ou mais citações. Por isso que ela tem índice H de 17. Tá? Então, o autor tem índice H20, ele tem 20 documentos e contém pelo menos 20 citações. E assim por diante, tá bom? Então, essa é a parte relacionada ao perfil do autor. Você pode, então, chegar no perfil do autor intermediado pelo perfil institucional, partir do perfil institucional, ou você pode também chegar fazendo uma busca por perfil de autor, tá bom? E aí você vê o detalhamento do perfil, você vê também essa parte de análises. Para fechar rapidinho, eu já comento com vocês que eu vou precisar de mais uns 10 minutinhos, tá? Então, vou tirar a conta lá dos 2 minutinhos iniciais, mais as minhas pausinhas de 2 minutinhos, e pegar mais uns 6 minutinhos aí, tá? Pra gente falar dessa parte de sources, que é a última parte, a parte de busca por títulos e comparação de títulos, que eu já tinha, vocês já estão com uma ideia, assim, mais ou menos, porque lá no início eu acabei mostrando ao responder uma pergunta, tá? De qualquer maneira, voltando direitinho, a gente vem aqui no topo e clica em Sources. E aí lá em Sources, a gente vai encontrar os títulos que o Scopus indexa, tá? Então, aqui na parte de Sources, você vai verificar a quantidade total de títulos indexados por Scopus, títulos ativos e títulos inativos, porque a gente pode ter títulos que eram indexados em Scopus e passaram a não ser. Só para vocês terem uma ideia como que é o processo de indexação, todos os anos nós recebemos aí solicitação, né, pedido de verificação para indexação de mais ou menos uns 3.500 títulos. E aí o que é feito? A cada, que nós chamamos quarter, tá? A cada que a gente fala, quadrimestre, o que a gente tem? A gente tem uma avaliação desses títulos, tudo bem? E o que acontece? Esses títulos, eles podem estar indexados e daqui a pouco eles já não estão mais seguindo os critérios determinados para indexação, não estão de acordo com o padrão do que Scopus solicita, eles podem deixar de ser indexados.
tá? De uma maneira geral, só comentando rapidinho, o processo de indexação em Scopus é muito criterioso, tá? Como eu tinha falado, todo ano a solicitação é de mais ou menos umas 3.500 revistas, 3.500 títulos. Dessa galera, 33% passam na peneira, passam na primeira filtragem, estão de acordo com os critérios realmente necessários que Scopus vai estar solicitando, e depois disso é feita uma outra avaliação de onde vão sobrar simplesmente 50% daqueles 33 que já ficaram, que passaram pela primeira peneira, vamos dizer assim. E aí, só metade, de fato, chegam a ser indexados em Scopus. Então, para vocês verem como que o processo ele é bastante sério e rigoroso, tá? De qualquer modo, esses títulos vão se encontrar aqui, tá? Se você quiser, você pode fazer o download da lista completa de títulos indexados para o Scopus. Bastaria você vir aqui, clicar na opção Download Scopus Source List. Então, você consegue fazer o download de todos os títulos indexados para o Scopus. Vai vir uma planilhazinha Excel. Você pode filtrar por editor, você pode filtrar por país, tá bom? Você pode fazer essa análise já para poder estruturar. Desses títulos que eu tenho intenção em publicar, quero obrigatoriamente que eles sejam indexados em Scopus. Você já pode, ou procurando, dando o nome de cada título e buscando em Scopus, ou você pode procurar nessa listagem já mais completa, tá? E aqui, o que a gente faz? Como eu havia mencionado anteriormente, eu posso buscar um título. Eu posso buscar um título dando o nome dele, como eu tinha feito anteriormente, estava buscando, por exemplo, a revista Applied Energy, mas eu posso buscar por editor todos os títulos que estejam indexados em Scopus, que sejam publicados por um autor, por um editor específico, como a Wiley, como a Emerald, que eu tinha usado de exemplo lá no início. Eu posso buscar um título por ISSN, ou posso buscar um título por área, tá? Aqui, para efeitos mais práticos, já que eu geralmente faço busca por títulos de uma área completamente diferente da minha, eu nunca sei quais são os títulos exatamente para comparar certinhos. Por exemplo, em oncologia, já sei uns títulos que dê para comparar uns com os outros, de tanto fazer, mas eu não tenho muita propriedade para falar, olha, esse título aqui da engenharia mecânica, você pode comparar com esse aqui, tá? Esse processo todo tem que ser feito uma avaliação prévia para a gente entender quais títulos a gente pode comparar uns com os outros. Por isso, tive aquela conversa inicial com o Marcos sobre esse procedimento de como buscar, então, o melhor título. De qualquer maneira, o que a gente vai fazer aqui? Eu posso buscar um título por área, que é o que eu vou fazer, e aqui eu vou buscar por títulos de uma área específica. Eu posso já digitar qual é a área que eu quero, ou posso ir baixando nessa caixinha para selecionar. Eu quero títulos de bioquímica. Então, você vai baixando para ver. Bioquímica é uma área mãe, que engloba aqui áreas filhas. Eu poderia, por exemplo, selecionar ou a área mãe ou a área filha. Vocês que sabem. Selecionou, dá apply e pronto. A gente vai ter a filtragem desses títulos. Por exemplo, títulos de pesquisa de câncer. Do Apply e vai encontrar a listagem só os títulos que publicam em bioquímica relacionada à pesquisa de câncer, ou que publicam em bioquímica relacionada a uma outra coisa, ou que publiquem também em medicina relacionada à oncologia. Como eu disse, é comum que um título publique em mais de uma área, tá? Então, aqui eu vou encontrar uma listagem de títulos, eu posso clicar em um desses títulos, posso clicar aqui, por exemplo, no Cancer Cell. Cancer Cell é uma revista da Elsevier. Repare que eu vejo o período de cobertura. Então, se eu publiquei um trabalho na Cancer Cell entre 2002 e hoje, atualmente, o meu trabalho é indexado em Scopus e vejo que essa revista publica tanto na área de bioquímica quanto na área de medicina. Do lado direito, eu tenho a informação das métricas, aquelas métricas que eu conversei com vocês lá naquela parte do meu material, tá? Abaixo, você vê mais uma vez o site score, mas aqui bem detalhado, te mostrando qual foram os números que fizeram chegar nesse cálculo aqui, que fizeram chegar nesse resultado, melhor dizendo, e o site score tracker. Então, até o dia 2 de outubro, né, a atualização é mensal, a gente tinha 37.0 de acumulado em termos de site score para o ano de 2020 para essa revista.
e consigo ver o ranking em cima do SiteScore. Sei que para biologia celular, essa é a segunda melhor revista de 274 revistas. Já para oncologia, ela também é a quarta? Não, também não. Aqui ela é a quarta de 331 títulos. Reparem que o ranking vai mudando de acordo com cada enfoque de publicação relacionado a cada área e subárea que essa revista se proponha a publicar. Bem, se eu quero comparar a Cancer Cell com um outro título, que foi o que eu já tinha mais ou menos esquematizado lá no início, eu venho aqui no topo dessa página, do lado direito, e clico na opção Compare Sources, comparar as fontes. De novo, eu vou ter nesses gráficos a informação da Cancer Cell, basta que eu encontre os outros títulos que eu quero comparar com a Cancer Cell. Por exemplo, uma outra revista que publica em oncologia, em pesquisa de câncer, se chama JAMA Oncology, que é o Journal of the American Medical Association. Então, vamos lá. JAMA Oncology, coloquei aqui nessa caixinha azul o nome do título que eu quero. Poderia buscar por ISSN, esse outro título, ou por editor, tanto faz, mas como eu já tenho o nome do título, eu dou o nome dele aqui e clico em Search. E aí, então, a gente vai encontrar abaixo na listinha a JAMA Oncology. Eu vou clicar na caixinha do lado do nome do título e aqui a gente faz a comparação de SiteScore, do Simago Journal Rank. A gente pode fazer a comparação da métrica SNP, tá? Aline, por que no caso, esses títulos, para essas métricas de reputação, a gente já tinha informação para Cancer Cell desde 2011 e para JAMA Oncology a gente não tinha? Porque essa revista ela foi indexada depois em Scopus, tá? Então, um título só vai ganhar, por exemplo, o SiteScore um ano após a indexação. Por isso que aqui começa a partir de 2015, tá? A respeito de avaliação de reputação levando em conta essas métricas. Aqui eu posso comparar os títulos por número de citações recebidas ano a ano, pelos documentos dessas revistas. Eu posso comparar pelo número de documentos ano a ano publicado por cada um desses títulos. Vejo que em 2019 a JAMA Oncology publicou muito mais que a Cancer Cell. E tenho aqui dois outros gráficos bem bacanas. Eu cliquei no último. É em cima do percentual de documentos não citados ano a ano. Então, tenho aqui que em 2019, 45,79% dos documentos publicados na JAMA Oncology não foram citados. Tem um índice de não citados aí considerável, se comparado com a Cancer Cell. E aqui a gente também consegue fazer a verificação do percentual de artigos de revisão ano a ano. Vejo aqui que a Cancer Cell publicou bem pouco, mas foi acima ainda da JAMA Oncology, uma porcentagem de 6,96% de artigos de revisão. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui, vamos supor que eu quisesse, publicar um trabalho meu em uma dessas duas revistas. Se eu estou me propondo a publicar um artigo de revisão, eu já sei que esses títulos não publicam muito artigos de revisão, mas pode ser que eles publiquem. Mas se eu encontro uma revista que não publica nada de artigos de revisão, eu já posso excluir ela, porque muito possivelmente eu vou submeter meu trabalho e ele não vai ser aceito porque não está aí de acordo com o interesse de publicação desse título a respeito de tipos de artigo que eles estejam interessados em publicar. Lembrando que artigos de revisão, eles mostram para a gente o compilado dos avanços no conhecimento no matemática, tá bom? Bem, Cristiane me perguntou, Aline, se eu pesquisar somente em Bayes, eu já recupero os dados em Scopus? Não, Cristiane, não necessariamente assim, tá? O que acontece? A gente pode ter títulos que estão publicados em Bayes, que não sejam publicados, perdão, que sejam indexados em Bayes, que não sejam indexados em Scopus, tá? Ou vice-versa.
pode existir uma complementariedade entre essas duas plataformas. Mas, como eu não sou especialista em Base, não sou a melhor pessoa para te falar a respeito da quantidade de conteúdo lá, total, quantidade de títulos indexados. O que eu posso te falar a respeito de Scopus é que 100% aí do Medline está coberto aqui dentro de Scopus, tá? O mesmo acontece lá em Base. Tudo bem? Marcos está me falando, Aline, acho que a minha conta em Scopus não permite eu fazer todas essas pesquisas. Tem alguma coisa que eu tenho que ativar ou pagar? Não, você não tem que ativar ou pagar nada. Você, muito possivelmente, está tentando acessar a Scopus aqui fazendo login. E, para usuários acadêmicos no Brasil, a gente não tem acesso vinculado a domínio de correio, de e-mail, vinculado ao e-mail institucional. O acesso tem que ser feito ou estando na UFPR, ou você estando por meio de um acesso remoto daqueles que a gente conversou lá no início. Para fazer a ativação do acesso remoto, indico que você busque esses tutoriais aqui, que se encontram no portal do Sistema de Bibliotecas, para você se orientar como configurar esse proxy oferecido pela UFPR ou como fazer o acesso via CAF. Fazendo esse procedimento, tá? Aí sim você vai conseguir chegar a Scopus. Tudo bem? Marcos me pergunta, Aline, como faço para achar o autor que mais publicou um determinado tema? A gente trabalhou sobre isso. Basta que você busque lá em Scopus documentos. Então, por exemplo, buscar aqui por documentos que falem de extração de ouro. Então, vou botar aqui extraction. Eu acho que é extraction. Agora eu fiquei em dúvida aqui se esse é o termo certinho. Deixa eu consultar aqui, porque eu faltei essa aula de inglês e fiquei com dúvida. Tem um Czinho que eu matei aqui. Faltei nessa aula de inglês. Extração de ouro, por exemplo, tá? E aí, o que a gente tem? Quero documentos que tenham ali no título resumir palavras-chave, os termos ouro, extração, de uma maneira falem aí de extração de ouro. Poderia também fechar em gold extraction, talvez seja melhor fazer isso. Acho que é mais adequado aqui então. Então vamos fazer aqui, ó, gold extraction, e aí a gente mata. Porque poderia falar de ouro e extração de prata, tá? Iria recuperar. Encontrei esses trabalhos indexados em Scopus, são 933 trabalhos, onde a gente vai encontrar nesses campos os termos extração de ouro. Eu venho aqui naquela parte de análise, Analyze Search Results, que a gente tinha comentado, e eu vejo um autor que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus, onde foram encontrados nesses campos definidos. Aí você vai definir em que campos você quer buscar, se você quer só no título, etc. Que tenham trabalhos indexados em Scopus sobre essa temática. Então, eu vejo que esse autor aqui, ou autora, não sei, só dá para saber o nome exato, quem é, a qual instituição é vinculada, quando a gente clica no nome do autor, do lado aqui, nessa tabelinha. E eu consigo ver que esse é o autor que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus relacionados aí à extração de ouro, tá? Um autor vinculado a uma instituição canadense, tudo bem? Então, esse é o procedimento que você vai fazer para encontrar um autor que tenha muitos documentos indexados em Scopus sobre matemática. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que eu tenha trazido informações relevantes. Fiquem atentos aí. Até o sábado, vocês vão receber um e-mail com os dados certinhos para a obtenção desse certificado. Como eu disse, os materiais e a gravação eu vou compartilhar com o Sistema de Bibliotecas da UFPR, para que fiquem acessíveis tanto lá no repositório, no caso dos materiais, e a gravação fique lá disponibilizada no canal no YouTube. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês fiquem bem. Até as próximas oportunidades. E tchau, tchau.